As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Esse é o trecho inicial de Os Lusíadas, de Camões, que é a biscoitagem literária dessa semana, domingo de Páscoa. Para você que nunca leu, que não sabe ainda, espero com esse vídeo que você aproveite e desfrute um dia, talvez nessa quarentena ainda, dessa obra que é a obra talvez mais importante da língua portuguesa, a obra fundante do que a gente conhece hoje como língua portuguesa. Os Lusíadas foi lançado pela primeira vez em 1572 e foi escrito ao longo de alguns anos antes. Eu vou falar aqui ao longo desse vídeo um pouquinho sobre o contexto em que essa obra surgiu, um pouquinho sobre quem é o Luís Vaz de Camões, um pouquinho sobre os Lusíadas e o que ela traz para nós. Sobre o contexto. O século XVI em Portugal é um século que pode ser muito interessante para a gente analisar hoje, pensando em nós, em qual a sociedade em que nós vivemos atualmente. Eu tenho 40 anos, eu vivi um período em que nós chegamos à adolescência e à vida adulta sem internet, sem celular, e assistimos já com maturidade como as relações se modificaram desde esse antes até esse depois, que é o depois atual. Camões também ele também é um tipo de homem que vivia essa transformação. Historicamente, nós sabemos que a queda de Constantinopla pelos muçulmanos lá no oriente da Europa fez com que houvesse o fim da Idade Medieval e o início da Idade Moderna. Na Península Ibérica, do qual Portugal, junto com a Espanha, faz parte, esse século XV era um século de euforia, né? Portugal havia criado em 1415 a Escola de Sagres, graças à qual uma série de tecnologias marítimas foram desenvolvidas e por causa do que Portugal conseguiu fazer com que os seus barcos chegassem nos lugares mais distantes do mundo, e tendo a Espanha em seu encalço. Além disso, a Inglaterra e a França haviam se destruído numa longa guerra, a Guerra dos 100 Anos, então eram povos que haviam se empobrecido com o tempo, o que dava margem para que outros povos ascendessem. E essas nobrezas locais começaram a valorizar a importância da identidade nacional, uma identidade que associasse língua, cultura, arte, história e também geografia, coisa que não existia antes. Então, esses contornos geográficos na Europa começaram a se solidificar, a se importantizar, e aí chegamos ao século XVI com toda essa força. Camões é um homem que vive esse tempo. Ele nasceu mais ou menos, a gente não sabe ao certo, em Lisboa, e entre 1524 e 1525. E não era um homem fácil. Entrando agora na segunda parte do vídeo, ele não era um homem fácil. Ele era um homem briguento, ele era um homem que comprava muitas brigas por causa dos seus amigos e por causa das mulheres a quem ele amava. E ele era um homem briguento, não se sabe se porque ele também era muito bonito, mas com certeza ele se sabia alguém muito inteligente, alguém com uma capacidade que não é comum de guardar, de acumular informações. Na época não existia Google, não existia Wikipédia, não existia nem mesmo a Enciclopédia Barça. Então todo o conhecimento que ele tinha, ele guardava na cabeça. E por causa dessa vida louca que ele tinha, ele acabou viajando e vivendo por vários lugares, e também por causa do seu país, Portugal, ele acabou tendo a oportunidade de viver em vários países incríveis do mundo, em vários lugares incríveis do mundo. Ele passou, por exemplo, 17 anos na Índia.
E foi lá, nesse período de exílio, que ele escreveu boa parte dos Lusíadas. Inclusive no canto 10, mais especificamente verso 128, há um trechinho em que ele narra que ele naufragou, que o navio em que ele estava naufragou e que ele, nadando para sobreviver, encontrou os manuscritos da sua obra, os Lusíadas, e trouxe esses manuscritos até a superfície, salvando-os, e o que é uma história muito legal. Quando ele chega de volta a Lisboa, ele encontra uma Lisboa muito diferente da Lisboa que ele encontrou. E qual é esse fator de diferença? Lisboa era o porto mais importante do planeta Terra. Era o lugar onde múltiplas culturas se encontravam, valores diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, e tudo isso era muito, muito interessante. A gente pode comparar Lisboa com Nova York hoje em dia, né? E Camões ainda conservava em si o grande mérito, pelo menos é o que se tem nos Lusíadas, de ser uma pessoa que se sabia como parte do maior e mais importante país do mundo, mas ele conseguia valorizar os outros países e as outras culturas sem desvalorizar o seu próprio. Ele não tinha esse pensamento de achar que o seu é o melhor e que todo o resto não presta. Não, ele valorizava os judeus, ele valorizava os povos pagãos, ele valorizava os povos da África e da Ásia. Ele tinha certa dificuldade de valorizar os muçulmanos, porque, por uma questão óbvia, né, os muçulmanos passaram 150 anos sendo expulsos da Península Ibérica pela Espanha e por Portugal, e recentemente também tinham invadido a Europa pelo lado oriental. Então todo mundo tinha um certo medo dos muçulmanos, mas com exceção dos muçulmanos, e quando ele fala dos muçulmanos, ele fala com uma certa pena, inclusive. Quer dizer, ele era uma pessoa que valorizava isso. Quando ele chega em Portugal em 1570, de volta do exílio, ele encontra um Portugal completamente assolado na Inquisição. Os primeiros tribunais do Santo Ofício aconteceram quando Camões tinha mais ou menos 18, 20 anos. E ele logo depois foi embora para a Ásia e não viu os resultados disso. Mas quando ele voltou, esses resultados estavam muito claros. De repente, Portugal estava mergulhado num mar de gente ultracatólica, preocupada em denunciar uns aos outros, preocupada em encontrar pessoas contrárias, não só à fé católica, mas contrárias aos interesses da coroa portuguesa. E queimando, assistindo, né, as pessoas serem queimadas vivas nas praças. Então, tudo isso fez Camões mergulhar num que porra é essa que está acontecendo aqui com o meu país. O meu país que é tão maravilhoso e que tem um passado de glórias. Os Lusíadas termina no canto 10 com com texto dizendo para o rei: olha, você governa um país que é cheio de glórias, então você assuma a responsabilidade de fazer com que esse país continue tendo glórias. E aí é muito interessante, antes de falar propriamente da obra Os Lusíadas, falar no como isso não aconteceu. Camões morreu em 1572, neste mesmo ano, em 1580. Em 1572, ano em que a obra Os Lusíadas foi finalmente lançada, depois de 2 anos de muito esforço, de muito perrengue, do Camões passando fome para sobreviver. E, aliás, ele tinha um escravo que ele trouxe de Mombaça, e ele pedia para o escravo dele pedir esmolas. Quer dizer, ele também não era um doce de pessoa. Mas, enfim, o Dom Sebastião era um jovem português, lindo, que se tornou rei de Portugal e que tinha 21 anos, e que numa guerra contra os muçulmanos no Marrocos, esse rei não apenas mandou seus exércitos para o Marrocos, mas foi ele em pessoa a essa guerra.
E nessa guerra ele morreu. Morreu de um jeito que ninguém sabe como, não chegou a haver um enterro de Dom Sebastião. Então se criou uma figura mitológica da volta do sebastianismo. Eu estou aqui tentando acenar agora para as pessoas, mas eu não sei fazer isso e falar ao mesmo tempo. Desculpem. Então, mas eu estou vendo várias pessoas muito legais aqui. O Raul, o Lucas, o Gelson, o Glauber, o Felipe, a Sandra, o Yuri. Ai, gente, Marina Mate, que fino que eu tô. O Jorge Fajala, maravilhoso. Ali Prando, que me escreveu hoje, agora há pouco. Luciana. Caio, Joãozinho, Vasconcelos. Bueno, Miguel Anunciação, olha que fino que eu tô. Não vou ficar pensando nisso, não vou ficar tenso. Então, com a morte de Dom Sebastião, Portugal, do jovem Dom Sebastião, do simbólico Dom Sebastião, do boy magia Dom Sebastião, Portugal mergulhou num período de tristeza profunda. E começou a haver uma rixa, uma guerra de sucessão da coroa. Acabou que quem assumiu a coroa foi Filipe II, rei da Espanha, que tinha algum parentesco longínquo com o Dom Sebastião. Então, a história diz que quando Filipe II chega em Lisboa, em 1580, para assumir a coroa e fazer a unificação, ou seja, quando Portugal deixa de ser país para se tornar um Estado espanhol, Filipe II pediu para conhecer uma pessoa. Haviam perguntado para ele que pessoa famosa no reino português ele gostaria de conhecer. E ele disse: eu gostaria de conhecer o autor dos Lusíadas, que nessa época já estava na sua 4ª edição, era um sucesso de vendas. Só que naquele dia o Camões morreu. Então e morreu pobre, morreu de tristeza, morreu na miséria, foi enterrado do lado de fora da igreja com o seu funeral sendo pago de favor por um grupo de pessoas que ele nem conhecia. Então é uma história muito triste o jeito como toda a glória que Camões vê na sua terra, Portugal, na sua cultura portuguesa e coloca isso no colo da monarquia, falece, morre. Portugal, de fato, nunca mais volta a ter essa glória, esse prestígio. Se teve depois um período de ascensão, quando se encontrou ouro nas Minas Gerais, esse período de ascensão era completamente tosco, porque ao mesmo tempo corrompido pela Inquisição. Bueno, Os Lusíadas é uma obra muito difícil para nós, mas como eu disse, é uma obra que a gente investe, mas é um investimento que vale a pena, porque ele traz muita riqueza para nós. Esses dias eu falando com um boy, o boy não sabia, ele falou que ele estava construindo uma casa para o cachorro, e eu perguntei para ele se ele morava em casa com pátio, e ele não sabia o significado da palavra pátio. Eu fico absolutamente chocado com isso, com o fato de nós não conhecermos a nossa língua. A gente sabe o solilóquio do Hamlet, eu sei o solilóquio do Ser ou Não Ser, a gente cita Romeu e Julieta, a gente cita Shakespeare e não consegue citar Camões, e não consegue citar a nossa própria língua. Nós reclamamos de termos sido colonizados por Portugal, mas parece que queremos ser colonizados pelos ingleses, então, ou pelos americanos. Isso é uma coisa completamente absurda da nossa cultura. Mas enfim, são 10 versos, são 10 cantos, né? E ao longo desses 10 cantos há quase 9.000 versos. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura do livro. Esses quase 9.000 versos, ou seja, quase 9.000 linhas, são todos decassílabos. O que significa decassílabos? Significa que são 10, em cada linha, são 10 sílabas poéticas. Todos eles são iguais. E cada estrofe, ou seja, cada conjunto de 8 linhas, são organizadas do mesmo jeito, sempre no sistema AB, 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 CC. Isso significa que a primeira linha vai concordar com a terceira e a quinta, a segunda vai concordar com a quarta e com a sexta, e a sétima e a oitava vão concordar entre si.
Além disso, ao longo de cada linha, há a professora Marta Andrade me assistindo. Que honra. Foi minha professora no curso de letras também. A professora homenageada, inclusive, na minha formatura. Dentro de cada uma dessas linhas existe uma estrutura heróica. O que significa uma estrutura heróica? Significa que a sexta e a 10ª sílaba são as tônicas. Isso não acontece sempre. Quando não acontece, são as tomadas sáfiras. O que é sáfiras? É quando a quarta, a 8ª e a 10ª são as tônicas, né? Mas geralmente são heróicas, ou seja, quer dizer, quase 9.000 versos que trazem toda uma cultura incrível, uma descrição bizarra do mundo inteiro na cabeça, uma obra longa, são 9.000 versos e todos ainda por cima medidos, mensurados e organizados em uma estrutura física. Então, quer dizer, é uma tecnologia literária que é basicamente inigualável, né? E que merece a nossa atenção. O que eu sugeria na época dos meus alunos, e que agora é tão fácil para nós, é tão fácil de sugerir isso, é que a gente... Camilo de Leles também me assistindo, Luiz Gregório, John Thurler, meu Deus. O que eu sugiro para nós é que nós compremos uma edição boa dos Lusíadas. Essa edição, eu não gosto de... parece que eu estou falando aqui para ganhar livro, mas não é verdade. Eu quero realmente valorizar essa versão da editora Nova Fronteira, porque ela é... Primeiro que ela cabe numa mão. Ih, caraca. E ela é muito bonitinha, ela é muito fácil de abrir, ela é muito fácil de ler. Então o que eu sugiro é que vocês comprem uma boa edição dos Lusíadas e leiam com os olhos, obviamente, porque vocês não vão ler com os pés, mas também procurem no YouTube audiobooks, porque o som das palavras faz muita diferença. Então, quando a gente não quer ler em voz alta, ouvir os Lusíadas, pra gente é muito bom, porque a gente pode ficar ouvindo as métricas, o jeito como as sílabas estão sendo ditas. E isso é muito legal. Qual é a história dos Lusíadas em si? Bueno, o Camões, tô indo pro finalzinho do vídeo, um pouquinho de paciência. Os Lusíadas, ele se utiliza da história de Vasco da Gama, que é um personagem que realmente existiu, um personagem da história portuguesa que realmente existiu, um navegador, e que fez uma viagem de Lisboa até a Índia, Calicut, entre 1497 e 1498. Ele não foi o primeiro a fazer essa longa viagem de uma só vez. Ele foi se baseando nas pequenas e muitas viagens que aconteceram aos pouquinhos, mas ele fez todo esse contorno. E Camões então se utiliza dessa viagem para contar a sua história. A história começa quando o Vasco da Gama já está em alto mar e há um concílio dos deuses. Júpiter, Marte, Vênus e Baco se encontram no Olimpo para decidir sobre essa viagem que Vasco da Gama está fazendo, se eles devem ou não aprovar e dar força para essa viagem. E eles, em sua maioria, dizem que sim, que legal, vamos dar força para os lusos. Um deles, de diferente, diz que não. Fica com medo dessa viagem, porque onde já se viu, se os portugueses foram meritosos nessa viagem, é possível que eles se achem mais legais do que os próprios deuses. Onde já se viu isso? Isso é um absurdo. E aí, o Baco resolve começar a mandar problemas para essas viagens dos portugueses. Começa a criar intrigas para que esses portugueses se deem mal. O mais interessante é que os Lusíadas, vem da palavra luso. Luso era um servo ou filho de Baco. Então tem uma treta aí que o Camões não resolve, mas eu gostaria muito de entender por que Baco queria
o fracasso dos portugueses. Por que Baco queria o fracasso dos lusos, né? Enfim. Mas aí quando a primeira parada é quando eles chegam em Mombaça e em Melinde, e o rei de Melinde pede que o Vasco da Gama se apresente, diga quem é o povo português. E aí o Vasco da Gama começa a contar toda a história de Portugal. No canto terceiro há a primeira história mais legal que os alunos de ensino médio geralmente mais gostam, que é a história de Inês de Castro, uma rainha que foi coroada rainha depois de morta. É, na verdade, o Romeu e Julieta português, uma história que talvez tenha muito mais chances de ter acontecido de fato do que Romeu e Julieta do Shakespeare, mas é uma história linda, uma história de amor, uma história trágica e que merece muito ser valorizada por quem fala e ama a língua portuguesa. Tem ainda a história do gigante Adamastor, que é o gigante que mora no Cabo da Boa Esperança, que hoje nós conhecemos como Cabo da Boa Esperança, o ponto mais ao sul da África, que também é uma história linda, também é uma história de amor, também é uma história trágica de um gigante que recebeu um coió de uma mulher linda que ele amava e foi lá se abrigar, se isolar do mundo no sul da África. E os portugueses, então, passam por esse gigante Adamastor. E por fim, quando eles chegam em Calicut, tem uma outra historinha muito conhecida dos Lusíadas, que é a historinha dos 12 da Inglaterra, que é uma historinha em que 12 mulheres inglesas que tinham a sua honra sido manchada, pede ajuda para vários ingleses para defendê-las, não consegue ninguém, então 12 portugueses resolvem lutar em favor do restabelecimento da honra dessas mulheres inglesas. Isso tudo para falar sobre a honra, né? Bueno, os portugueses então chegam finalmente em Calicut. Lá em Calicut eles são muito bem recebidos pelo rei, mas o rei, desconfiado deles, manda um servo lidar com esses portugueses e descobrir mais coisas a seu respeito. Então surge nova oportunidade para o Luís de Camões contar a história de Portugal e falar sobre tudo o que estava acontecendo em Portugal no seu tempo. Esse servo indiano acaba chantageando os portugueses, o que também é oportunidade para o Camões falar sobre a corrupção, falar sobre o dinheiro, falar sobre o quanto o vil metal estraga a vida das pessoas, quanto o dinheiro pode ser uma doença tanto para ricos quanto para pobres, quanto para cristãos, tanto para quanto não cristãos, quanto o dinheiro é prejudicial para o estabelecimento das amizades, das boas relações no mundo. Olha, tu vê aqui, que ótimo. Aí, bom, os portugueses então voltam, começam a fazer a viagem de volta, e aí tem uma cena que é ótima, que é quando eles estão voltando, a deusa Vênus resolve dar um presente para os portugueses. Lembrando que esses portugueses eram marinheiros, todos homens, que estavam nesse navio fazia meses só entre homens. Ela resolve dar um presentinho para eles, que é levá-los até uma coisa chamada Ilha dos Amores. Uma ilha que ficaria na costa oriental africana, e lá eles encontram com as ninfas e fazem sexo selvagem, e são ninfas incríveis pelas matas peladas, e rola uma rave dos portugueses com as ninfas, e isso tudo é muito incrível. Aí uma dessas ninfas, inclusive, leva o Vasco da Gama para conhecer um objeto que elas têm lá, que se chama Máquina do Mundo. E através dessa cena, o Camões se aproveita para fazer previsões para o futuro. Uma vez que o livro está situado em 1497, 1498 e foi lançado em 1572, era muito fácil para o personagem prever o futuro, um futuro das glórias. E aí quando fala sobre o descobrimento fala também sobre a aventura do descobrimento do Brasil também, embora citando bem pouquinho. Mas sobre a glória do ouro vermelho, né? Que é o pau-brasil. Bueno, então aí a última parte do livro, os portugueses voltam para Lisboa, e mais uma vez há uma
incrível descrição do mundo, né? O Camões narra o mundo, ele descreve o mundo, a China, a Índia, a Grécia, o norte da Europa, toda a África. Ele cita também o pouquinho que ele sabe sobre os americanos, e isso tudo numa época que não tinha fotografia, que não tinha Google, que não tinha nada. Isso tudo encantava os portugueses e pode nos encantar ainda hoje. Bueno, para terminar esse vídeo, eu gostaria de, assim como eu comecei lendo, né, o trechinho mais famoso dos Lusíadas, que é a estrofe inicial, eu gostaria de ler um verso que está no final do canto quinto, que fala sobre a importância da ciência, a importância da leitura, a importância da arte. Nós vivemos num período em que essas coisas estão tão importantes e parece que vivemos numa época em que as pessoas não dão bola para isso, infelizmente. E o Luís de Camões chama a nossa atenção, dá um puxão de orelha nos portugueses do século XVI e, por que não, dar um puxão de orelha em nós no século XXI também. Ele diz assim, vai César subjugando toda a França e as armas não lhe impedem a ciência, mas numa mão a pena e noutra lança igualava de Cícero a eloquência. O que de Cipião se sabe alcança é nas comédias grande experiência. Lia Alexandre a Homero, de maneira que sempre lhe sabe a cabeceira. Enfim, não houve forte capitão, mito, olha que absurdo. Enfim, não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente. Da Lácia, grega ou bárbara nação, senão da portuguesa tão somente. Sem vergonha o não digo que a razão de algum não ser por versos excelente. É por não se ver prezado o verso e rima, por quem não sabe a arte não na estima. Porque o amor fraterno e puro gosto de dar a todo lusitano feito, seu louvor é somente o pressuposto das trágedes gentis e seu respeito. Porém não deixe enfim de ter disposto ninguém a grandes obras sempre o peito, que por esta ou por outra qualquer via não perderá seu preço e sua valia. Que estejamos todos sempre dispostos às grandes obras da nossa cultura. Os Lusíadas, um beijo, feliz Páscoa para todos.